Glória a Deus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Hoje tem se comemorado o dia da Bíblia, né? E para nós é uma data muito marcante, porque foi como nós tomamos conhecimento da palavra de Deus chegando até nós, né? Ela precisou cerca de 1.600 anos de história, não é isso? 1.600 anos aí de história de Deus agindo na terra, Deus usando profetas, Deus usando reis, Deus usando homens, Deus usando mulheres, depois Deus através de Jesus Cristo, depois Deus através dos seus apóstolos, discípulos, aí anunciando a palavra. Então nós temos a Bíblia, cerca de 1.600 anos, né? E a Bíblia, ela não foi feita da maneira que a gente tem, né? Essa maneira dividida em capítulos e versículos, ela assim foi colocada para facilitar o nosso estudo, o nosso conhecimento, a gente precisar de informações, tá? Mas quando ela foi feita, ela inicialmente foi utilizado um tipo de árvore que só tinha no Egito, que é o papiro, e ali do papiro da casca era utilizado para fazer então as escritas, né? Também teve as pedras, tá? Como as tábuas da lei escritas, tá? Usava o barro, a argila para ficar mole e fazendo os escritos. Foram várias maneiras. E então depois, com o tempo, foi feita a Bíblia de papel, que é a que a gente tem, né? E hoje já quase nem tem, a gente tem, mas a gente usa uma no celular, a gente usa uma no tablet, né? E é a mesma palavra, porque o que importa é o que está, a mensagem de Deus escrita, tá? Não existe esse mistério de dizer que só a Bíblia de papel é que é santa. É a palavra de Deus que é santa. E ela tem que estar dentro do nosso coração. Mas a gente sabe que aí então na nossa Bíblia cristã evangélica, foi dividida em 66 livros, tá? E aí vocês já aprenderam isso, né? Temos 66 livros, temos 1.189 capítulos, tá? E você pode ler no ano todinho. E temos cerca de 31.100 versículos, viu? Vendo? A minha cabeça é jovem. Então, a Bíblia, ela tem toda essa estrutura para facilitar o nosso entendimento, a busca, o conhecimento, certo? E nós tivemos o prazer de ter a primeira Bíblia escrita, chamada de Bíblia de Gutenberg, certo? No ano de 1455, antes do Brasil ser descoberto, antes da reforma protestante, né? Então a Bíblia já estava sendo impressa naquela época, tá? E para nós chegou a Bíblia que foi traduzida para o português, certo? Ela vem para o português através do padre, ou ex-padre, agora me fugiu a memória, João Ferreira de Almeida. Ele foi quem fez essa tradução, tá? E também ela chega no Brasil e começa a ser impressa no Brasil no ano de 1847. A Bíblia começou a ser impressa no Brasil. Nós somos um país privilegiado, beneficiado, porque temos acesso à Bíblia. Eu tenho algumas Bíblias ali para distribuir. Os irmãos hoje que foram batizados pela manhã receberam cada um exemplar da palavra, já tinha até em casa, né? Tá certo? Então nós temos o privilégio, diferente de alguns países fechados que a Bíblia não entra, tem que entrar por contrabando, né? Aí diz que contrabando é pecado, né? Mas e o que me diz da gente contrabandear a palavra de Deus para que ela seja anunciada? Aí fica um pouco estranho, né, para os legalistas.
mas a gente sabe que às vezes, até nisso a gente tem esse problema. Então, ela chega no Brasil em 1847, e a Bíblia, no seu conteúdo integral, ela foi traduzida para 733 idiomas, tá? É o livro mais impresso, é o livro mais lido, é a Bíblia Sagrada, tá certo? E por isso é muito importante a gente lembrar dela, certo? Hoje de manhã tinha lá, né, uma peçazinha falando da Bíblia, a Bíblia esquecida, a Bíblia triste, a Bíblia suja, né? Porque o pessoal deixa lá a sua Bíblia. E falando nisso, eu me lembro de um irmão que hoje é pastor de uma igreja, que tem várias igrejas, mas antes dele ser pastor, antes dele ser impactado pelo Evangelho, ele tinha a sua Bíblia guardada, e um dia, depois de muito tempo, ele foi para a igreja, e na escola dominical, quando disseram assim: irmão, fulano de tal, abra a Bíblia, que ele abriu, caiu um bocado de traça no chão. Ele disse que ficou morrendo de vergonha. Fato real. Eu conheço o irmão, hoje é pastor, tem várias igrejas. Mas é aquele dia que o Senhor impacta, né? E o Senhor impactou a vida dele e transformou, né? E eu sei que Deus vai impactar as nossas vidas, já tem impactado para sermos novas criaturas, né? Então ela tem 733 idiomas, tá? E parcialmente, não a Bíblia toda, ela já está em 2.877 idiomas, línguas e dialetos no mundo, viu? Então a Bíblia é esse livro porque a palavra de Deus é a promessa de Deus para alcançar o ser humano. E nós louvamos a Deus, tá? Por o Senhor permitir que nós tivéssemos contato com a sua Escritura. E nós somos favorecidos, meus irmãos, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. Então, quando você pega a sua Bíblia, e às vezes eu faço alguma coisa meio estranha, eu pego a minha Bíblia, que eu leio um ano sim, outro não agora, mas eu estudo todo ano por ela, eu ainda fico acariciando, eu diz: obrigado pela tua palavra, Senhor, tá? Às vezes até a mulher fica com ciúme, que eu acaricio mais a palavra do Senhor. Mas, porque a Bíblia, eu sei da importância dela na minha vida. Eu sei que se ela não tivesse me alcançado, eu não estaria mais vivo, eu não teria família. Então eu sei da força que é a palavra de Deus, e ela muda a gente, viu? E ela transforma, e eu louvo a Deus. Então que a gente tenha esse conhecimento da Bíblia, não só como questões históricas, mas como questões reais, vivas, que onde ela chega, ela faz a diferença. E se a gente der lugar para ela em nossas vidas, nós seremos sempre vitoriosos. Não vitoriosos na matéria, né? Não vitoriosos porque a gente vence alguém, mas seremos vitoriosos porque estaremos sempre com a presença de Deus em nossas vidas. Amém?